aula Redação dos Contratos e a Reforma do Código Civil. Sou Bruna Lira Duque, professora de Direito Civil e advogada. Vamos conversar sobre esse tema, que é um tema importante, que gera uma série de efeitos para a advocacia contratualista e, eu preciso dizer, também para a advocacia em outras frentes, em outros livros especiais do Código Civil, que aqui, como vocês bem sabem, nós conectamos contratos com família, então nós também temos aí a importância desse tema na relação contratos e família. Deixo o QR Code na tela do meu mais novo curso, Conexão Contratos e Família, caso você tenha interesse. Vamos para a aula! O que a gente observa é que a sociedade ela mudou e nessa mudança nós temos uma forma de também fazer contratos diferente. Tanto é que eu já apresento para vocês a minha assistente virtual, a Miri. A Miri, ela vai poder te ajudar na forma de conduzir contratos, na forma em que você tem condições de revisar contratos, mas também na forma em que você vai judicializar uma situação contratual, tanto em contratos como em família. Com isso, a gente consegue seguir na redação dos contratos, primeiro observando que, quando se fala em elaborar um contrato complexo, vamos imaginar aqui um contrato de longa duração, um contrato que tenha um tema e uma implicação econômica muito forte para as partes, a gente sempre começa pelo aquilo que vai demandar menor tempo, né? Como, por exemplo, a formatação, a forma de redigir um preâmbulo. Só que aqui o que eu quero que vocês observem é, o Brian Tracy, no livro Comece pelo Mais Difícil, ele fala, olha, começa pelo que está maior, começa pelo que está mais complexo, porque com isso as outras tarefas ficarão mais fáceis, você vai conseguir lidar melhor com elas. E eu concordo plenamente. Então, primeiro, como nosso objetivo maior, a gente tem que entender o que a reforma traz de mais importante na codificação civil, por meio do que hoje é o PL 4 de 2025. E a partir de entender o que é a reforma, a gente pode seguir em adaptar algumas premissas da reforma aos contratos e às diferentes realidades. Contratos são mais que documentos. E não dá para usar documentos, padrões, modelos, estruturas para todos os clientes em todos os negócios. Porque cada negócio, cada cliente, cada demanda tem a sua correspondente especificidade. Quando a gente fala em entender a reforma, eu preciso situar vocês que a codificação, ela se pautou em institutos que são já amadurecidos ao longo do tempo, sistematizou novos arranjos e comportamentos e também consolidou no texto alguns aspectos que já eram trabalhados, sustentados há algum tempo pela doutrina e pela jurisprudência. Com isso, a reforma não ficou solta, ela não ficou algo que é inaplicável e distante da nossa realidade. Muito pelo contrário. Eu posso então destacar para vocês que a reforma do Código Civil facilita a contratualização. A reforma ela amplia a possibilidade de criação de contratos. Contratos, então, que ganham um espaço como contratos nem contemplados na codificação, os chamados contratos atípicos. Vamos trazer aqui um exemplo de algo que a reforma coloca e que hoje a gente não tem no Código Civil vigente. Hoje nós falamos em pactos antenupciais. Sim, a reforma aumenta essa abordagem, contratualiza também a possibilidade de se fazer pactos, não só pré-nupciais, mas pactos pós-nupciais. O que pode acontecer tanto para o casamento, como também para a união estável. E isso é o que dispõe alguns variados dispositivos da reforma. Especificamente no 426, parágrafo 1º ao 5º, há uma necessidade aqui de se proteger alguns aspectos que são interessantes num caminho de mais, eu diria, contorno àquilo que envolve não só o direito de família, mas também o direito das sucessões. Vou dar uma leitura rápida para vocês do que fala
um parágrafo apenas para vocês entenderem o que isso quer dizer e qual é o impacto disso para o caminho das sucessões. Diz a reforma do Código Civil, o projeto de lei no parágrafo 1º, que não são considerados contratos tendo por objeto herança de pessoa viva os negócios. Inciso 1. Firmados em conjunto entre herdeiros necessários, descendentes, que disponham diretivas sobre a colação de bens, excesso inoficioso, partilhas de participações societárias, mesmo estando ainda vivo o ascendente comum. Então, não serão considerados contratos como herança de pessoa viva. Então, há aqui um espaço para a autonomia privada, o que permite contemplar esse assunto dentro de um pacto pós-nupcial, dentro de um planejamento patrimonial e sucessório. Prosseguindo, especificamente também nos pactos pré-nupciais e pós-nupciais, a gente tem um dispositivo muito interessante, que é o artigo 156b, que diz que aplica-se à união estável, salvo se houver pacto convivencial ou contrato de convivência dispondo de modo diverso, o regime da comunhão parcial de bens. Então, o que vemos aqui? Que se for de interesse dos conviventes deliberarem sobre um contrato de convivência ou um pacto então, convivencial, deliberando assuntos relacionados ao regime de comunhão que não seja parcial de bens, isso pode acontecer antes da convivência ou durante a convivência. Olha que margem espetacular de contratualização que nós temos aqui. No mesmo sentido, será lícito, antes ou depois de celebrado o casamento ou criada, constituída a união estável, a livre estipulação quanto aos seus bens e interesses patrimoniais. Amplo espaço para a autonomia, novamente, no antes e no depois. Falando em contratos que regulam relações patrimoniais e afetivas, explicando os impactos da reforma na redação dos contratos, eu convido vocês a conhecerem o meu manual prático de contratos e família. E se você quiser, você pode alcançar um desconto de 20% ao adquirir o manual, colocando o cupom no site da editora Foco, Duque 2025. Fique comigo nos próximos vídeos que você conhecerá ainda em outras aulas mais sobre o assunto redação dos contratos e reforma do Código Civil.